Boa noite, meus amores. Como é que vocês estão? Capítulo 20 hoje de Segunda Crônicas. Se não me engano, são 35, né? Então faltam 15 para a gente acabar. Hoje a gente vai fazer mais dois, então não 15, né? Então a gente está chegando assim na reta final, eu poderia dizer. Quer dizer, caminhando para a reta final de Crônicas, e a gente vai entrar agora na história de Josafá. A gente vai ter a partida dele, né, e o filho dele tomando conta do reino, especificamente de Judá, no caso, o Reino Sul. Então, vamos fazer a nossa oração para a gente iniciar hoje. E é isso. Lá então, Senhor, obrigada porque a gente está nesse momento aqui, Pai, unidos para louvar seu nome, engrandecer o seu nome, entrarmos em comunhão com o Senhor cada vez mais, porque o Senhor é grande, o Senhor é justo, o Senhor é bom. E nós precisamos cada vez mais dessa comunhão contigo, precisamos cada vez mais de louvar seu nome, precisamos cada vez mais entender como o Senhor pensa de forma limitada que nós podemos, mas saber como o Senhor pensa, como o Senhor sente, aprender sobre a obediência, aprender sobre os nossos próprios altos e baixos, ahm, nossas decisões, nossos princípios, nosso caráter, nossa personalidade, tudo aquilo que pode ser moldado pela Sua palavra. Eu pessoalmente, Senhor, não acredito que um ser humano possa mudar especificamente por completo, com integridade mesmo, de todo o meu coração, se não for somente por Cristo, porque nós, como seres humanos, nós sempre vamos buscar as nossas falhas e vamos buscar nossas próprias formas de consertá-las. E nós sabemos que o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça nem se compara com aquilo que nós imaginamos. Então, quando a, a, a gente ouve alguém dizer que nós precisamos nos perdoar, ou que nós precisamos nos fazer isso, nos fazer aquilo, eu sempre coloco o Senhor à frente, sempre coloco o Senhor acima, porque por mais que nós podemos, obviamente, ter cuidado próprio conosco, né? Porque o Senhor nos empresta esse corpo para a gente viver nessa vida e servir ao Senhor, obviamente, porque nós somos escolhidos para isso, né? Por mais que que eu acredite que sim, podemos cuidar da nossa saúde mental, podemos cuidar de nós mesmos, eu sempre coloco primeiro o espiritual na frente. E nós precisamos fazer isso para entendermos como o restante funciona. Tudo que a gente está vendo na palavra, Senhor, a gente vê algo como físico, mas vem do Senhor, vem de outras camadas, vem do espiritual primeiro. Quantas guerras nós vimos que uns não estão felizes, outros reis estão deprimidos, outros reis estão. Então, é interessante a gente ver, é interessante a gente entrar em comunhão com o Senhor, é interessante a gente orar todos os dias, porque é nesse relacionamento diário que nós temos que é que nós conseguimos equilibrar a nossa vida espiritual com a nossa vida física, né? Então, obviamente que nós temos o dever de cuidar de nós mesmos, da nossa saúde, temos vários recursos para fazer isso, mas sem a sua ajuda, eu acho que é tão difícil, quase que impossível, pai, porque nós vamos sempre sentir um buraco na nossa vida para ser preenchido com algo. E nós não queremos essa luta de buscar o que pode preencher quando o Senhor é íntegro, não falta absolutamente nada vindo do Senhor para que seja permanente essa mudança em nossa vida, no nosso caráter, na nossa personalidade, nas nossas escolhas, nas nossas consequências, nas circunstâncias da nossa vida. Então, gostaria de agradecer, Pai. Agradecer porque é nesse momento em que nós equilibramos a nossa vida espiritual com a nossa vida física, material, e sem o Senhor, eu não sei o que seria. Não sei o que seria de nós, da nossa própria força que falha, nossa própria esperança que falha. Então, de onde vem o nosso socorro? Sua palavra diz, vem dos céus. E é para isso é por isso que nós estamos aqui, é para isso que eu te sirvo, para que nós possamos ter acesso a ti por Cristo, ter acesso ao que a sua palavra nos ensina. Então, que possa ser uma live edificante hoje, que nós possamos aprender bastante com todas essas pessoas que o Senhor pensou também para fazer história, para fazer a diferença. E nós temos acesso a elas, as histórias delas e como o relacionamento delas com o Senhor afetava a vida de cada um, tanto para bem quanto para mal, porque nós sabemos que existe bem e mal, nós sabemos que existe a consequência das nossas escolhas e queremos estar, Pai,
totalmente em conexão com o Senhor, em comunhão com o Senhor, para que as nossas escolhas agrade a Ti. Agradecemos ao Espírito Santo, agradecemos ao Senhor pelo Espírito Santo, porque sem os direcionamentos corretos, sem a nossa, nós chamamos de intuição, mas sabemos que é o Seu Espírito nos guiando. Sem a Sua direção, Pai, a gente estaria muito perdido. Então, e também nos encorajarmos aqui nesse momento a pedir, a clamar quando a gente precisa de ajuda, quando a gente precisa daquilo que nos falta em todo momento. Então, obrigada. E que o Senhor me use como canal nessa live de hoje, nessa leitura de hoje, que ela possa alcançar todas aquelas pessoas que necessitam daquilo que o Senhor vai nos ensinar, incluindo a mim. E eu agradeço. Agradeço de todo o meu coração, toda a minha alma, por tudo que o Senhor faz por nós. Então, que tenhamos uma boa live, que o Senhor nos proteja contra os males que tentam nos afastar, nos parar de ter nosso relacionamento contigo, porque eu acho muito importante a gente falar sobre as coisas que nos impedem de ler a palavra, de estarmos mais próximos de Ti. Então, que a gente possa aprender com a palavra de hoje, Pai. Em nome de Jesus, agradecemos, Senhor, essa live é consagrada a Ti. Amém. Gente, eu tenho um screenshot que eu tirei, né? Ou seja, um print que eu tirei, que é muito, 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 mas assim, muito interessante que eu vi, que era sobre coisas que podem acontecer na sua vida se você se afastar de Deus. E a gente às vezes fala que, mas se afastar de Deus é só não fazer isso, é só não fazer aquilo. O que que é não afastar de Deus? O que que é afastar de Deus? O que que é não fazer isso e fazer aquilo? Então, eu tirei o screenshot dessa conta no Instagram que eu vi hoje, e é interessante, o nome da pessoa está bem aqui embaixo, mas eu vou cortar só a parte do Instagram especificamente, mas o arroba continua ali embaixo. São duas coisas que eu vejo assim que às vezes as pessoas não sabem exatamente o que que é ter uma fé baixa, o que que é que você fala toda hora, tá? De comunhão com Deus, o que que é não ter comunhão com Deus, o que que é fazer a gente ficar mais fraco, é só parar de orar, é só parar de falar com Deus, é só o que que de fato é, né? Então, quando eu vi esses dois posts, eu achei interessante, porque fala muito do nosso dia a dia. E eu acho que isso vale muito a pena a gente ler. Então, eu vou dar para vocês aqui rapidinho. Peraí. Aqui. Eu já tinha que ter deixado pronto, mas eu acabei de lembrar que eu tinha, no meio da oração que eu acabei de lembrar que eu tinha esses dois documentos para compartilhar com vocês. Então, eu quero muito que. Peraí. Eu vou falar bem rapidinho sobre, não vai demorar muito, prometo. E a gente vai para a nossa leitura. Mas é bom deixar isso documentado aqui, é bom a gente falar sobre isso, né? Porque existem dúvidas, né? Nós temos, às vezes, essas dúvidas do que pode nos afastar de Deus, o que que é o pecado, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, por que não saber estudar sobre, né? Então, vamos lá, tá bem? Vou abrir isso aqui. Achei que tá tudo bem. Vamos lá. Vou parar de compartilhar aqui. O Zoom deixa fazer dois. Vamos fazer isso aqui juntos. Vamos lá. Vocês conseguem ver duas telas, né? Provavelmente. Vocês estão vendo a tela da Bíblia Sagrada mesmo e estão vendo a outra tela que tem aqui a imagem que eu quero mostrar a vocês. Deixa eu tirar essa aqui da frente. Pronto, vamos lá. Eu vou dar um zoom aqui só para ficar melhor para a leitura. Tá bom? Vamos lá, esse aqui é o primeiro, né? Quando a gente pergunta o que que pode não ler a Bíblia, o que que acontece se você não ler a Bíblia, o que que acontece se você se afasta de Deus, o que que acontece, aqui são algumas, né? Ele tem 12 para a gente poder ler aqui, eu quero passar um por um com vocês muito rápido, mas falar sobre isso, né? Então, você que tem a dúvida do que é se afastar de Deus, o que de fato significa a gente não estar próximo de Deus, o que que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, o que que pode nos afastar de Deus, né? Então, se a gente não ler a Bíblia, o que que pode acontecer? A gente pode perder a sabedoria espiritual, porque sem a leitura da Bíblia você não cresce no conhecimento de Deus, né? E a sua vontade. Isso está em Salmo 119. Então, não é que o Espírito Santo vai perder sabedoria, é que nós deixamos de alimentar o Espírito Santo.
Então ele vai, né, ao pouco, a gente não perde a salvação, ok? Mas o nosso relacionamento com o Espírito Santo vai enfraquecendo, vai esfriando, né? Então, por que que é importante ler a palavra de Deus? Por conta da sabedoria espiritual que o Espírito Santo nos dá também. Desconexão da verdade, algo que se a gente não lê a palavra de Deus, algo que se a gente não entende a importância, tudo aquilo que o mundo te apresentar vai ser verdade. Ah, não, mas eu tenho fatos, mas eu tenho provas, mas eu tenho. A verdade da Bíblia é outra. Então, a desconexão da verdade, é importante a gente ler isso aqui, que a Bíblia é a verdade que orienta suas escolhas. Sem ela, você se torna vulnerável a mentiras. Então, isso está em Jó 17:17. Então, quando acontecer da gente, mas será que isso é bom? Será que isso é pecado? Será que isso é certo? Será que isso é errado? Será que isso. Deixa eu dar um zoom aí. Nas passas de ver. Será que isso é problema? Será que tudo que for desconexo da verdade bíblica, a gente vai passar por dificuldade? Então, o que é importante ler para estar conectado com a verdade? E isso aqui que ele escreveu é muito maravilhoso. A Bíblia é a verdade que orienta as suas escolhas. Sem ela, você se torna vulnerável. Significa que todo mundo vai te enganar, que você tem que começar a ter problemas de confiar nas pessoas? Não. Mas significa que uma mentira pode simplesmente te convencer. Olha, o correto é isso, o correto é aquilo. Não, não é assim que se faz. Não, mas isso é coisa antiga, isso é coisa ultrapassada. Isso você não pode mais pensar, isso você não pode mais falar, isso você não pode mais. Então, a mentira do mundo torna-se a verdade para aquele que é vulnerável, que está vulnerável, né? Então, é muito importante cuidar disso. Depois, dificuldade em resistir ao pecado. A palavra de Deus fortalece contra o pecado. E sem ela, sem a palavra de Deus, as tentações são mais difíceis de resistir. Está escrito que as tentações são mais, elas vão parar de existir? Não, de jeito nenhum. Mas elas vão se tornar cada vez mais difíceis. E entenda isso, o diabo uma hora vai desistir. Porque Cristo, ele expulsa o diabo, né? Numa das passagens, a gente vai ver isso depois no Novo Testamento, e a gente tem poder na palavra de Deus para expulsar mesmo, e ele não voltar. Então, não significa que a gente não vai ter outras, como é que diz? Outras tentações para resistir, né? Para passar, aliás. Mas tem muita coisa que na sua vida você vai orar a Deus, falar com Deus, você vai tirar da sua vida pelo poder do nome de Jesus Cristo, você vai tirar da sua vida e ela não vai voltar. Aquilo específico não vai voltar. E se voltar, você está tão forte espiritualmente, porque a palavra te fortalece, que você não vai, você vai claramente entender aquilo ali como uma tentação e vai facilmente sair dela, né? Você vê isso, por exemplo, isso aqui tem Salmo 119:11. Eu não sei especificamente qual é o Salmos, não sei se foi o de Davi especificamente, porque tem os Salmos davídicos e tem os Salmos que a gente não sabe quem escreveu especificamente. Se for o davídico, por exemplo, a gente lembra quando Davi estava ali na frente de Saul, Saul ali quietinho, dormindo. Davi podia acabar com aquele problema de ser perseguido, de ter que, né, de ser ameaçado de morte. Davi podia simplesmente pegar a espada dele e, pum, acabou com a história. Então, a tentação estava ali. A tentação estava ali e você, às vezes, a gente leu essa passagem e às vezes a gente nem falou sobre a tentação, mas a tentação estava ali para ele. Olha, acaba com o problema. Olha aqui, ó. Pega a sua espada, Davi. Mata ele de uma vez por todas. Olha só, agora você vai poder ser rei. Você já sabe que você foi escolhido por Deus. Você já sabe que você foi. Então, vai lá e faz isso já. Só dá a espada. E o que que Davi falava? Ele se fortalecia aonde? Na palavra de Deus. O que que ele fortalecia? Dizendo: nunca, jamais eu vou tocar num fio de cabelo naquele que Deus, como é que diz? Consagrou, né? Porque Saul foi consagrado com óleo. Então, a gente vê o quanto a palavra de Deus nos ajuda a resistir a essas tentações do pecado, né? Depois, falta de crescimento espiritual. Sem a palavra de Deus, não tem como ter crescimento espiritual. A pessoa pode ter crescimento na vida pessoal, na vida profissional, na vida amorosa, mas na vida espiritual só existe o bem e o mal no espírito, né? No espiritual. Não existe
workshop que você faça que vai te explicar que existe um meio termo na vida espiritual. Na vida espiritual, ou é o bem ou é o mal, ponto. Então, a falta de crescimento espiritual vai impactar na sua vida. Então, aqui em 1 Pedro 2,2, está dizendo que, ele está dizendo que, né, em 1 Pedro 2,2 tem, né? Mas o que ele fala aqui? É que a Bíblia nutre a sua fé e te ajuda a amadurecer espiritualmente. Então, quando a gente resiste a esse amadurecimento espiritual, quando a gente diz, não, mas isso aqui, a Bíblia, não sei, não, mas eu nunca acreditei dessa forma, não, mas eu fui ensinado dessa forma. Você está empatando o seu crescimento espiritual. A Bíblia ela é muito clara, é preto no branco. Deus, a sua escolha também precisa ser preto no branco. Obviamente, cada um tem um processo, cada um tem a sua, né? Mas a sua escolha, ela tem que estar bem clara na sua mente. Porque você precisa entender que tudo aquilo que você colocar no seu caminho com a palavra de Deus vai te impactar espiritualmente. Então, aprender, o que nós precisamos entender é que aprender a nos nutrir com a fé que a Bíblia nos dá para que a gente possa amadurecer espiritualmente. Perda de discernimento. A leitura bíblica ajuda a discernir o bem do mal. Sem ela, você pode se perder, né? Então, o que é importante a gente falar aqui, e mesmo assim, de forma muito séria, todos nós, em algum momento da nossa vida, precisamos, de alguma forma no passado, já precisou de fazer uma escolha pelo discernimento. Mas isso aqui é certo ou isso é o errado? Isso é o bom ou isso é o ruim? Esse é o branco ou é o preto que a Bíblia fala? Isso aqui é o que todos nós. E o que nós aprendemos pela Bíblia Sagrada? Que o Espírito Santo nos dá discernimento. Um dos atributos. A gente precisa falar sobre, a gente vai falar sobre, né, no momento correto, mas sobre o que o Espírito Santo pode te prover. E uma coisa que ninguém pode é o discernimento. Não, tá, mas sabedoria me dá discernimento. Sabedoria, novamente, falando como a gente acabou de ler ali em cima, é espiritual. Que nós já discutimos, já falamos sobre, né, já discutimos sobre o que é a sabedoria espiritual. Né? Inclusive, tem passagens na Bíblia que já, como é que diz? É, e forçaram a gente a entender aquilo também. O discernimento espiritual vem da sabedoria espiritual. Então você só pode conseguir isso pelo espírito. Ou você vai, ou as pessoas vão entender isso pelo espiritual do Satanás, ou as pessoas vão entender isso pelo espírito de Deus. Porque só existem duas formas da gente ter discernimento espiritual, né? Então, a leitura da Bíblia, ela nos ajuda a discernir. Então, você vai saber o que que é o bem e o que que é o mal. Porque a palavra de Deus é branco no preto, gente. É simples. É 8 ou 80. Isso é ruim, isso é bom. Isso, a Bíblia nos ajuda. O esfriamento da fé. Sem a Bíblia, a fé pode enfraquecer e você pode se afastar, tá? Em Romanos 10:17. Então, é o que a gente sempre fala, que é, na verdade, tudo que a gente leu aqui, você pode levar o número 6 aqui e entender que é o esfriamento da fé. A gente deixa de ler e a gente vai meio que, né? Faz sentido com todo o restante. Aí depois, se não orar, vamos falar sobre isso muito rápido. Eu acho que a gente vai conseguir fazer só um capítulo hoje, gente, porque a gente parou nesse tópico, mas eu tô achando importante e Deus, né, me fez fazer isso aqui, então vamos lá. Tá, e o que que acontece se eu parar de orar? O que acontece se eu não ficar orando toda hora? Por que que eu tenho que orar toda hora? O que que é orar toda hora? Por que que eu preciso orar toda hora? Para qualquer coisa, para... Vamos lá. Perda de intimidade com Deus. A falta de oração enfraquece a sua conexão com o Senhor. Mas como assim, Thay? Eu já estou lendo a Bíblia, não é o suficiente? A Bíblia é suficiente para a sua vida. A oração é suficiente para o seu dia a dia, né? Então, o que acontece? Você, quando você tá num relacionamento, você pede a intimidade se você parar de falar com o seu parceiro, com a sua parceira, correto? Então, digamos que você tem uma pessoa que você fala todo dia, que vocês estão, né, um exemplo bíblico, né? Você casou, pronto. Então, você está casado e aí você tem uma intimidade. Imagina você parar de falar com essa pessoa e as coisas forem, né, como é que fala? Se perdendo.
Um dia você fala bom dia, como é que você tá, meu amor? Te amo. No outro dia você fala, oi, bom dia, tô com pressa. Depois a gente se fala. No outro dia você deixa um bilhete, tive que sair correndo. E aí outro dia vai. Quantos casais, inclusive na mídia que a gente vê às vezes, né? Que é onde a gente mais tem acesso a pessoas, assim, a não ser que você tenha muitos amigos. Mas quantas pessoas falam, a gente terminou porque a agenda não batia. Imagina isso, porque isso a gente está falando de seres humanos, que parece que tem opção igual um livro, vai passando, não quero esse, não quero esse, não quero ela, não quero ele, não quero ela, não quero ele. Então, imagina com Deus como é que é a intimidade quando a gente vai enfraquecendo por conta de não orar. Então, orar, gente, vem da oratória, vem de falar, é uma conversa com Deus. Uma oração é diferente de uma reza. Prestem atenção sobre isso. A reza é um papel escrito. Um papel escrito com, leia isso. A oração vem de você, vem do seu coração, da sua boca, das suas palavras. E você vai falar: Senhor, Pai, Deus, meu Salvador, a forma com que você chama ele. Jesus, você vai falar: hoje isso, hoje aquilo, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Então, a intimidade cresce. E não é tão difícil, isso não é uma ciência que é impossível de entender, porque isso acontece com a gente como ser humano. Se você tem um melhor amigo, para de falar com o melhor amigo, você não vai ter mais amizade. Então, essa intimidade acaba. Por que que a gente sempre fala da gente estar em comunhão com Deus? Por que que é importante a gente falar, ler a palavra de Deus, mas também ler de forma espiritual, que é como a gente faz? Então, não é um estudo bíblico específico, né? É uma leitura espiritual que a gente faz sobre a Bíblia. Então, por que que é importante, quando o Espírito Santo me faz parar em alguma nos versículos, e a gente fala sobre, a gente fala, porque está criando-se uma intimidade ali, da gente entender sobre Deus, da gente entender sobre, mas e por que que a gente ora no início? Porque é o momento que a gente está falando, olha, Senhor, a gente está entrando na sua palavra, a gente está entrando em algo sagrado, porque a Bíblia ela é sagrada. O que que é o sagrado? O que é separado à parte. A Bíblia não é somente uma Bíblia qualquer de um filme, ou uma Bíblia de um documento, ou uma Bíblia de uma empresa. É uma Bíblia sagrada, é uma junção de livros sagrados, separados à parte do mundo. Então, é importante essa intimidade com Deus. Então, orar é, por isso, assim, a gente sempre, gente, é obrigatório, na minha opinião, né? Mas eu não gostaria de falar obrigatório, porque eu não quero que ninguém se sinta oprimido a fazer algo. Mas se você quer uma intimidade com Deus, ore com Deus. Se você quer uma intimidade com o Senhor, fale com o Senhor. É quando você está cozinhando, é quando você está trabalhando, é quando você está dirigindo, é quando você está tomando banho, a hora em que você... Ele está disponível. Cristo fez com que ele ficasse disponível. Então você pode falar: Ih, Senhor, acabei de quebrar minha unha, poxa, me ajuda para que as outras fiquem fortes, me ajuda nos alimentos que eu como para poder ajudar a minha saúde. Isso é uma oração, é falar, é intimidade, é trazer ele para tudo na sua vida. Depois temos falta de direção espiritual. Sem orar, você pode tomar decisões sem buscar a orientação divina, né? E isso é importante a gente falar, ler isso hoje, se Deus permitir que a gente consiga terminar isso aqui, porque Josafá fazia isso, buscava direção espiritual. E não é que assim você tem que fazer sacrifícios para que isso aconteça. O Espírito Santo já te ouve. O Espírito Santo habita em você. Então, a direção que você precisa é só falar, é só abrir a boca, é só pedir. Então, essas decisões, tomar decisões sem buscar a orientação de Deus, a gente está vendo exatamente agora com o rei Acabe e com Josafá, justamente nessas leituras que a gente está fazendo agora, no momento que a gente está. Então, você tomar decisões sem buscar a orientação de Deus, isso é falta de direção espiritual, isso tem a ver com oração. Então, ore, chame a Deus, peça a Deus, Senhor, o que eu devo fazer aqui, Senhor? O que eu devo... E Ele vai agir, porque você não viu em nenhum momento alguém orar e ele não responder, a não ser aqueles que, obviamente, tinham intenções erradas ou que não pertenciam a Deus, né? Diminuição da paz interior. A oração alivia a ansiedade e traz paz. A sua ausência aumenta a preocupação. Filipenses 4, 5, 7, 4, 6, 7. O que que significa? Que vocês já viram quando... A gente falou disso ontem, inclusive, eu acho. Foi antes de ontem, não sei. Quando a gente ora, a gente sente uma paz. As coisas podem continuar a acontecer. As coisas podem continuar a estar difíceis, mas a paz que a gente sente, que é uma troca, né? A oração, ela, e a intimidade com Deus como é que diz? É uma rua
mão de duas vias, via de mão dupla, não sei como é que é o ditado, mas é assim, você entrega a Deus e ele te entrega algo em troca. É um relacionamento que não é por interesse, é por intimidade e amor e lealdade. Então, quando você entrega a Deus a sua preocupação, absolutamente, automaticamente, Deus vai te dar a paz interior. E aí você consegue pensar no que fazer, você consegue ouvir a voz dele, ouvir a direção dele. Então, a oração alivia na ansiedade, traz paz. A gente sempre fala sobre isso aqui. Eu sempre deixo claro que buscar ajuda médica, né, para ansiedade ou para depressão, qualquer outra coisa, obviamente que nós falamos disso antes de ontem, ou foi ontem, né? Que é necessário porque é, Deus, como é que diz? Ele escolhe pessoas para vir com esse dom, né? Mas você primeiro vai a Ele, até mesmo para escolher o profissional que vai te ajudar. Então, não é descartando, né, a ajuda que nós podemos dar a nós mesmos, é entender que Ele nos dá uma paz e Jesus fala sobre isso. E essa paz é uma paz que excede o entendimento humano. Depois, enfraquecimento da fé. Sem oração, a sua fé pode se enfraquecer e você pode sentir dúvidas, né? Então, veja, quando a gente fala sobre enfraquecer a fé, a gente está falando de nós mesmos sabotarmos a nossa escolha, nossa vida, aliás, a nossa vida. Porque nós temos acesso à palavra e o que ela diz, mas a gente escolhe não orar. A gente escolhe não procurar Deus. A gente escolhe não pedir, não, coisa boba, isso aqui eu resolvo rápido. A gente escolhe fazer isso. Então, essas dúvidas que a gente começa a sentir, essas dúvidas de será que isso é bom? Será que isso é certo? Será que. Não é o será, é Senhor, é certo? Senhor, posso? Senhor, porque senão a gente começa a depender de nós mesmos, a depender do que nós entendemos, do que nós vamos tirar de dúvidas de nós mesmos. Então, é assim, uma dependência de si mesmo que não cabe com a Bíblia Sagrada. Você não vê um dependendo de si mesmo na Bíblia. Você não vê um dizendo, eu sou o suficiente. Você não vê. Mas nesse mundo, quantas pessoas vocês já ouviram? Eu já vi depoimentos de pessoas do mundo da indústria do entretenimento, né? Eu sou o suficiente, eu não preciso de um, não preciso de outro, eu sou o suficiente. E isso é triste ver, porque muitas pessoas falam, não, eu sou o suficiente na minha vida. E eu, inclusive, tenho uma atriz que eu gosto muito, quer dizer, gostava muito, né? E eu já dei esse exemplo aqui para vocês, uma vez que ela disse que perguntaram se ela acreditava em Deus, ela falou que não, que ela era o suficiente. Ela disse com todas as letras, ela falou, não acredito em Deus porque eu não preciso de Deus. E eu fiquei olhando e falei, gente, então peraí, então você fabrica o seu próprio ar que você respira? Você fabricou o seu próprio corpo? Você criou o seu próprio corpo, os seus próprios órgãos? Você criou as árvores que ajudam no planeta? Você criou a chuva? Você criou o sol? E isso né? Algumas dessas perguntas eu fiz a Jó quando eu li Jó também. Por isso que o Espírito Santo me ensinou que Jó andava sobre o seu próprio entendimento do que ele mesmo era em seu próprio ego e orgulho, né? Não foi uma pessoa que me ensinou, foi o Espírito Santo, eu lendo. E eu ficava, por que todo mundo fala que Jó é maravilhoso? É claro, é nítido aqui que ele está com problema com o ego dele, com, com orgulho, com isso é o Espírito Santo que nos ensina, que vai falando, que vai. Então, o enfraquecimento da fé sem a oração, ela vem, ela acontece mesmo. Então, é importante entender a importância da oração, né? E o penúltimo, a vulnerabilidade espiritual, porque a oração ela é uma arma contra tentações e ataques espirituais. Isso aí é bíblico, não está somente em Efésios 6:18, mas é bíblico, porque a gente pode achar que uma arma boa é se vingar, mas a palavra diz que a nossa arma é a palavra de Deus. Como assim, Thay? Volta lá em Davi, por exemplo. Obviamente ele teve lá como é que diz? O lançador, né? Com a pedrinha e tudo mais, mas o que que ele fez? Ele ganhar aquela batalha com Golias? Foi Deus. Ele falou, a arma dele é a palavra de Deus. Então, é importante a gente ver que a nossa oração é uma arma mesmo. Tá, e o que que eu faço contra a inveja? Ora. Tá, o que que eu faço contra a depressão? Ora. E Deus vai te dar o direcionamento para buscar ajuda se necessário. Tá, e eu tô falando isso porque eu já tive depressão. É um outro, como é que diz?
esqueci a palavra agora, mas testemunho, obrigada. É um outro testemunho que eu tenho a vocês. Eu tive depressão e eu passei por isso. Então eu tenho como é que eles dizem hoje, o lugar de fala, né? Eu tenho o domínio dessa palavra porque eu passei por isso. E eu sei o quanto a palavra de Deus, o quanto e eu era contra Deus, ok? Quando eu tive depressão, eu achava que ele tinha me abandonado. Eu falei, não, se o Senhor existisse, e esse é o primeiro grande arrependimento da minha vida que eu tive, foi de um dia perguntar isso a ele, conversar e falar isso com ele, porque eu sempre acreditei nele, mas eu disse, se o Senhor existisse, foi a primeira vez na minha vida, a primeira e única vez que eu coloquei a existência de Deus à prova. Eu estava vulnerável demais, fisicamente, espiritualmente, mentalmente, né? E é o que acontece com a falta de oração. É o que acontece com a falta da leitura da palavra. Eu nunca tinha lido a Bíblia Sagrada nessa época. Então, eu perguntava para ele, eu dizia, peraí, se o Senhor existisse mesmo, eu não estaria passando por isso. E eu estava numa depressão que estava atingindo a minha vida profissional, atingindo tudo que você possa imaginar. Então, os ataques espirituais, eles existem. E quando você está vulnerável, é a coisa mais maravilhosa para o demônio fazer isso. É chegar naquela pessoa vulnerável. Ih, aquela ali tá fraca. Aquele ali tá fraquinho. Vamos lá, vamos botar dúvidas na cabeça. Vamos falar que Deus não está com eles, porque olha só, se Deus tivesse, isso não estaria acontecendo. Vamos só fazer isso. E isso é real. E a gente não percebe. A gente não percebe. Foi indo, eu fui empurrando com a barriga. Quando eu vi, eu já não aguentava mais. Então, assim, e obviamente que no meu caso, eu cheguei a ir ao médico, o médico me medicou, e no meu caso, meu exemplo, minha vida, ok? Deus me salvou daquilo, porque eu ia entrar numa dependência, farmacêutica demais, né? E eu comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar. Eu fiz a minha primeira tatuagem, inclusive, que hoje eu não faço mais tatuagens, porque eu enfim, coisas do meu corpo mesmo, mas minha primeira tatuagem que eu fiz foi no meu pulso, né? Tá escrito acredite em inglês, porque eu queria todo momento que eu esquecesse, eu ia olhar para o meu pulso cozinhando, comendo, mexendo no telefone, andando, trabalhando, eu ia olhar para o meu pulso e acredite nele, acredite nele, acredite nele, porque eu estava passando por um momento espiritual muito ruim, então eu estava depressiva, e eu olhava para o meu pulso e acredito, tudo bem, vou acreditar. Tudo bem, eu vou acreditar. Tantas das vezes que eu olhei para o meu pulso e falei, vou acreditar, eu vou acreditar, eu vou acreditar. E aquilo ali foi me empurrando a ouvir mais a Deus, a orar mais a Deus. Então, quando eu não tinha força, quando eu estava fraca, quando eu não queria comer, quando eu não queria fazer nada, eu olhava, acredite que Ele está com você, acredite que Ele está com você. E Deus me fez nunca ter tomado um sequer do remédio que me passaram, né? E aí enfim, me livrei dos remédios naquela noite que eu cheguei em casa com os remédios, eu fui orando, conversando com Deus. No momento que eu saí do hospital, eu estava com não é amiga, né? Ela era a Booker na época. ah, Ela trabalhava comigo, eu trabalhava com ela, porque a agência era dela, é, e ela foi comigo no hospital, né? No médico. E aí eu voltei para casa e fui orando, 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 e chegou a noite, e aí chegou o momento da madrugada, não sei, eu peguei os remédios e foi como se tivesse saído de mim um espírito ruim, algo esquisito, sei lá. E eu fiquei leve de uma forma, gente. E aí eu peguei ali a coisinha dos remédios, né? Joguei no vaso sanitário, dei descarga e comecei a louvar o nome de Deus. Comecei a agradecer, agradecer, agradecer. E nunca mais, em nome de Jesus, passei ou passarei por aquilo, porque é horrível. Então, você está vulnerável espiritualmente, é a porta de entrada. E a gente não está falando novamente da ajuda física, material, médica, né? Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso. Essa foi a minha história espiritual, ok? Então, por favor, não faça isso se o seu caso não for igual ao meu, porque eu fiz isso. E não encorajo as pessoas fazerem se não tiverem, obviamente, o direcionamento de Deus e a certeza bíblica disso. Então, a Bíblia ela foi capaz de me salvar, Deus foi capaz de me salvar. E essa vulnerabilidade que eu estava, como se fosse um portal aberto para tudo de ruim acontecer na minha vida, o pensamento ruim, tudo ruim, foi fechado naquele momento. E aí eu senti a presença de Deus na minha vida, eu comecei a ouvir mais louvores, comecei a me aproximar mais de Deus, e orando, orando, não li a Bíblia, nunca tive, sei lá,
né? Porque eu tinha uma mistura de catolicismo com crer em qualquer coisa, como eu já expliquei para vocês, né? Mas eu tinha Deus, Deus, Deus como Deus. Não, Deus é Deus, Deus é Deus, é Deus. E Jesus também, sempre acreditei em Jesus. Mas eu nunca tive essa entrega integral mesmo a Deus, né? Então, quando isso aconteceu comigo, fechou-se o meu mundo espiritual, assim, de uma forma que Deus me blindou e falou, olha, é isso. E aí, obviamente, que a nossa vida inteira tem altos e baixos, e todos nós temos altos e baixos, mas eu me senti forte e preparada para passar por tudo com ele. Então, esse número 5, vulnerabilidade espiritual, é algo que todos nós podemos passar a qualquer momento. Então, a sua oração é importante, porque é uma arma contra isso, contra esses ataques espirituais. Tá, e aí quem me manda energia negativa, quem não gosta de mim, quem é invejoso, quem é ciumento, quem é problemático, quem é isso, ora. Ora para que saia da vida daquela pessoa esse espírito maligno de querer fazer o mal, de querer brigar, de querer, né, destruir a saúde mental das pessoas e ore por você também, ok? E depois, por último, a falta de proteção divina. Orar é essencial para se manter debaixo da proteção, da vontade de Deus. Então, veja, quando a gente está falando, Salmos 91:15, quando a gente está falando sobre a proteção divina, parece que a gente está falando, assim, algo fictício para algumas pessoas. Não, peça para Deus para te proteger daqui até o mercado. Ai, gente, para quê? Daqui até o mercado é rapidinho, 5 minutos. Gente, a proteção divina é tudo na nossa vida. Se você chegou em casa bem hoje, se você teve os seus afazeres e você concluiu todos eles, se você estava sobre, né? Quando a gente pode ter acidente dentro de casa, não é isso, né? Mas quando a gente vai para a rua, a gente está mais exposto. Quando a gente está em casa, a gente também está exposto. Então, não tem lugar que você não possa pedir proteção divina. Na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida profissional, todos os lugares, peça a proteção divina. É essencial. E isso a gente só faz com oração, oratória, vindo de você, do seu coração, da sua boca, entregue a Deus, ok? Bom, eu não vou me desculpar por isso, porque Deus botou no meu coração de ler isso, logo, nós não vamos. Deixa eu ver aqui se eu consigo, só um minuto. Vamos ver quantos capítulos tem aqui. Quantos versículos tem? Tá. A gente não vai conseguir fazer a leitura, a gente só tem mais 12 minutos, né? E essa história de Josafá aqui, agora, a gente vai parar em vários momentos, eu tenho certeza, porque eu não li antes, mas eu ouvi antes esse aqui. Eu ouvi o versículo, a coisa inteira, eu estudei. Então, a gente vai parar com certeza, que o Espírito Santo vai me tocar para a gente parar em algum lugar aqui. Então, a gente não vai conseguir finalizar. Então, hoje, a gente finaliza aqui agora, né? A gente agradece ao Senhor por essa live maravilhosa que foi, Senhor, para a honra e a glória do seu nome, para entrarmos com direcionamento. Eu tenho certeza que isso não foi acaso, porque eu não creio em acaso. Eu tenho certeza que o Senhor não me fez ver esses posts. Tenho certeza que o Senhor não abençoou essa pessoa que fez esse post à toa. Tenho certeza que foi para alcançar outras pessoas, porque somos todos seus servos. E o Senhor funciona de forma tão perfeita, tão conectada. Então, obrigada, Pai, por essa leitura de hoje que nós fizemos desses tópicos tão importantes, que às vezes é importante não somente para nós aqui na live, ao vivo, né, ouvir especificamente, mas também para aqueles que vão ouvir de outra forma, ou pessoas que vão compartilhar essa live, pessoas que vão compartilhar essa leitura especificamente sobre isso. Então, obrigada, Pai. Obrigada, obrigada. E é isso, tá? Eu vi que a Alessia pediu para a gente mandar esse post para rever. Você quer, é a live, Grazi, está falando? Ah, Grazi, foi Alessia, desculpa. Você está falando da live, do link? Ou você está falando da foto? Esperar você responder. Que eu li hoje, sim, o que a gente lê, mas você está falando da foto, do screenshot, ou você está falando da nossa live mesmo? O link dela, quando eu postar? Ah, a foto, tá. Eu vou mandar. É, E é isso. Então, fiquem com Deus. Hoje a gente finaliza um pouquinho mais cedo, mas fiquem com Deus. A gente se vê amanhã, se Deus quiser, sexta-feira, para o capítulo 20 e 21. É muito, muito bom o capítulo 20 e 21. Ensinamentos muito profundos, eu tenho certeza absoluta.
e a gente volta amanhã. Bom, se Deus quiser. Então, fiquem com Deus, um beijo, até amanhã e obrigada. Obrigada sempre. E compartilhem essa live se vocês tiverem alguém que possa ouvir tudo aquilo que foi dito aqui através dessa leitura de hoje, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.